que é o mês do Novembro Azul. Então, trata-se de um movimento, de natureza internacional, e temos a chance, a partir desse movimento, trazer a lembrança para todas as pessoas sobre as questões relacionadas à detecção precoce e ao tratamento da questão do câncer de próstata e também das questões de saúde do homem. Doutor, também estamos ao vivo no Facebook. Isso é muito importante. O Luquinhas nos lembrou aqui que nós estamos ao vivo no Instagram e no Facebook. Então, vamos interagindo, vamos conversando. Isso, mais do que uma apresentação, é um diálogo que a gente está fazendo com toda a audiência, não só do Instituto Kaplan, mas também da Clarté Clínica e do próprio Instituto da Próstata. Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre as questões de saúde masculina. Por que se fala tanto em próstata, em câncer da próstata no Novembro Azul? Porque, na verdade, no dia 17 de novembro de todo ano, isso se convencionou como data internacional de combate ao câncer de próstata. E a questão da próstata, a glândula prostática, é uma glândula exclusiva do homem. E, nesse sentido, quando a gente pensa em símbolos no tratamento da questão de saúde, como na mulher, a saúde da mulher, existe a questão do câncer de mama, a questão do câncer de colo de útero. No homem a gente fala muito a questão da saúde da próstata, mas sempre lembrando, tanto homens quanto mulheres, têm também questões relacionadas a outras áreas, do seu organismo, que podem também adoecer. Então, doenças pulmonares que podem advir do hábito do tabagismo, a própria questão de doenças do aparelho digestivo, as doenças de pele também, que são muito prevalentes, e outras doenças intestinais, por exemplo, reumatismos, e, em suma, uma infinidade enorme de doenças que podem coexistir em ambos os organismos, tanto de homens quanto de mulheres, mas que, claro, assim como a mulher tem no mês de outubro, outubro rosa, que chama a atenção da questão da saúde da mama e também da saúde da mulher como um todo, no mês de novembro a gente tem o Novembro Azul, utilizando a próstata, a questão do câncer de próstata, como um chamamento para os cuidados de saúde do homem. Mas, em suma, o que é a questão da próstata? A próstata nada mais é do que uma glândula sexual masculina que se localiza logo abaixo da bexiga, e essa glândula ela tem por objetivo a produção do líquido prostático. Esse líquido prostático ele se une com o líquido de uma outra glândula, que são as vesículas seminais. Esse par de glândulas se localiza logo atrás da bexiga, e o líquido da vesícula seminal junto com o líquido da próstata existe então a formação do esperma, que junto com os espermatozoides são responsáveis então pela fecundação, pela capacidade de fertilização do óvulo. Então, quando existe a ejaculação, sempre a gente está falando nesses três líquidos, onde a maior parte, o maior volume desse líquido é líquido, aproximadamente 50% líquido prostático e outros 50% líquido da vesícula seminal. Menos de 1% é propriamente o espermatozoide, o volume dos espermatozoides, os milhões de espermatozoides que vão junto com o ejaculado para fazer a fertilização na mulher. Muita gente muitas vezes pergunta assim, mas doutor, e para que? Tudo bem, eu entendi que a próstata produz isso, mas e para que tem a história do PSA, A gente ouve muito falar do exame de sangue para a detecção precoce do câncer, e todo mundo fala muito no exame do PSA. O exame de sangue que a gente dosa o PSA nada mais é do que uma proteína, a gente chama ela de uma seminogelina, que tem uma função própria, ela é produzida em grande quantidade dentro da próstata, especificamente para atuar nesse esperma do homem como uma forma de liquidificar esse esperma. Todo mundo sabe que o esperma ele tem uma composição mais gelatinosa, e quando o homem ejacula, se o espermatozoide ficasse preso nesse gel, ele não teria capacidade de chegar até a segunda, terceira porção da trompa, onde ele se encontra com o óvulo para fazer a fertilização. Então, existe a necessidade de liquefazer esse gel, de transformar ele em líquido. Quem é que faz isso? O PSA. Então, o PSA tem uma ação muito específica dentro do ejaculado masculino.
E a grande questão é que uma pequena porção, mas uma porção muito pequena, em nanogramas ela é medida, milésimo da grama, pode aparecer no sangue do homem, né? E essa porção muito pequena, existe um determinado nível de PSA que é considerado normal, que normalmente se convenciona que seja até 2,5 nanogramas por decilitro. O que acontece é que muitas vezes quando a próstata apresenta alguma doença, e aí nós não estamos falando só do câncer de próstata, a gente está falando também do crescimento benigno da próstata, que é a hiperplasia da próstata, que são chamados tumores benignos da próstata. A gente está falando também da prostatite, que é uma inflamação da glândula prostática, e a gente, claro, também fala do câncer de próstata. Então essas três condições, essas três doenças básicas da próstata podem causar elevação da quantidade de PSA no sangue do homem. E quando a gente pensa em elevação do PSA, isso significa, antes de tudo, que em algum momento houve alguma ruptura da estrutura celular, né, da estrutura do epitélio das glândulas prostáticas, que permitiu essa passagem de PSA em maior quantidade saindo de dentro da glândula e entrando na corrente sanguínea. Claro que a gente sabe também que essa ruptura acontece mais nas doenças malignas, por isso que a gente também, ou nas inflamações também, por isso que é muito comum quando a gente pega um paciente, né, que recebe um paciente no consultório que venha com PSA elevado, que a gente pense nessas doenças da próstata. Normalmente, quando a elevação é muito importante, a gente já começa a pensar no risco de câncer ou, né, na prostatite, na inflamação dessa glândula. Eu vou sempre deixar um espaço aqui quando a gente estiver conversando, o Lucas ou a Kátia, que estão nos dando esse apoio hoje, podem entrar com algumas perguntas que vocês tragam e a gente vai estar respondendo isso aqui ao vivo também, tá? Então se sintam à vontade nesse sentido. Bueno, seguindo dentro dessa explicação sobre o PSA, ele é muito importante porque de cada 5 pacientes que a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, 4 deles nós fazemos o diagnóstico normalmente por alterações do PSA. Então, 4 de cada 5 pacientes têm um PSA considerado elevado, dos que têm câncer. Por outro lado, em 1 de cada 5 pacientes com câncer de próstata, nós podemos ter esse diagnóstico não pelo PSA, ou seja, o PSA pode ser absolutamente normal. O paciente pode ter a sua dosagem dentro de todos os parâmetros adequados, nem suspeitar que tenha a doença, mas aí sim num exame de toque, né, o exame que a gente faz pelo ânus do paciente, onde a gente sente a glândula prostática, a gente muitas vezes vai sentir um caroço, vai sentir um endurecimento. E nesse caroço a gente tem ali a suspeita da possibilidade de um tumor de próstata. Nesses casos, quando a gente tem ou elevação do PSA de forma importante, como eu falei antes, ou a sensação no toque de que essa próstata esteja endurecida ou que tem um caroço, a gente tem que indicar para esse paciente que faça uma biópsia do tecido. Essa biópsia normalmente é feita através de um exame também pelo reto, né, pelo ânus, e uma vez feita essa coleta, o patologista, que é um médico especializado em olhar no microscópio o tecido, ele vai conseguir nos dizer se de fato esse paciente tem uma doença maligna ou se esse paciente tem uma outra doença, no caso uma prostatite ou mesmo o próprio crescimento benigno dessa próstata. Então esse é basicamente a informação que a gente gostaria de passar para vocês para entenderem um pouquinho sobre a detecção precoce do câncer de próstata. E vocês viram que eu não falei em nenhum momento sobre sintomatologia. Por que eu não falei de sintomatologia? Por algum tempo, as campanhas sobre câncer de próstata aí fora, né, feitas por algumas secretarias de saúde, elas levaram alguma confusão na população, dizendo que tinha que esperar para ver sintomas, né? Então, que o homem tinha que ver se estava urinando bem, se tinha sintomas de dificuldade para urinar.
E na verdade, pessoal, o câncer de próstata nos estágios precoces, ele não dá sintomas. Então a maioria dos pacientes não sente nada. Existe a necessidade sim de que esse paciente faça revisão anual com seu urologista para que ele possa fazer o exame de sangue e na sequência depois, em algum momento, o exame de toque ou outros exames necessários, mas ele não deve ficar aguardando para que veja se aparecem sintomas, né? Se esses sintomas apareçam e que possam vir a dar uma sinalização de doença prostática. Isso não significa que a gente não valorize também os sintomas dos pacientes. Claro que isso é importante. Alguns pacientes vão chegar com alguns sintomas, como, por exemplo, dificuldade para começar o jato da urina. Outros pacientes, a gente chama todo esse conjunto que eu vou falar agora de sintomas do trato urinário inferior. Então é quando o paciente tem alguma dificuldade para iniciar o jato, é quando ele chega para urinar e o jato sai, mas sai um pouco e para, outro pouco e para, a gente chama isso de intermitência, quando ele tem que esperar o jato sair muito tempo, né? Fica ali horas esperando, a gente chama isso de hesitação. Quando o paciente observa que o jato dele, que tinha um determinado calibre, uma determinada grossura do jato, esse jato ficou mais fino, isso também pode indicar algum problema de próstata. Ele também pode perceber que ele não acordava tanto à noite, uma vez no máximo, e de repente ele passa a acordar 2, 3, 4 vezes durante a noite para urinar. Ele pode também perceber que ele termina de urinar e fica uma sensação de que não esvaziou completamente a bexiga dele. Quando ele tem essa sensação de que, puxa, parece que sempre sobra alguma coisa de urina, isso também é uma sensação que pode estar relacionada com alguma manifestação de doença da próstata. Os sintomas, quando a gente fala de doença da próstata, quando eles são muito severos e a gente tem meios de poder classificar a severidade desses sintomas, então existem questionários próprios para isso, a gente aplica isso no consultório, normalmente o urologista usa essa ferramenta. Se no questionário o paciente tem um índice de sintomas muito severo, muito sério, isso pode colocar ele num risco de 20% de que eventualmente seja descoberto a presença do câncer. Então, os sintomas severos de próstata são um parâmetro que pode sinalizar o risco de que esse paciente sim possa estar com uma doença maligna da próstata. Mas como eu falei antes, não esqueçam, a maior parte dos pacientes que a gente detecta precocemente a doença, esses pacientes não têm sintomas. Por que a gente tem essa questão, né, de que muitos pacientes, né, chegam sem sintomas e no final acabam tendo a detecção precoce, mas também a gente tem um volume grande de pacientes que chegam altamente sintomáticos. Esse volume de pacientes que chegam altamente sintomáticos, né, com uma intensidade muito séria, em um percentual importante deles, como eu falei, em torno de 20%, a gente pode estar detectando a presença do câncer. E justamente o sintoma acaba vindo porque a doença vai crescendo da parte periférica da próstata para o interior da próstata. E à medida que a doença vai crescendo, vai dando sintomas no canal prostático. Por quê? Porque a próstata permite que passe o canal da urina por dentro dela. Então, quando nós falamos em próstata, eu falei para vocês logo no início, ela tem uma função de produzir um dos componentes do ejaculado, né, daquilo que o homem ejacula. Mas ela também tem uma função de permitir a passagem da urina por dentro dela. A bexiga que está logo acima da próstata, ela se contrai para que a urina passe por dentro dela. À medida que essa próstata possa apresentar alguma doença, ela vai se fechar e vai dificultar a passagem da urina, dando todos aqueles sintomas que a gente acabou de falar. Então, espero que isso tenha ficado mais ou menos claro. Se não ficar, podem me perguntar, a gente segue esclarecendo isso. Dentro da questão do diagnóstico, como eu falei para vocês, a gente tem uma coisa primeira que é a suspeita diagnóstica e a confirmação, como eu também já disse, ela vem pela biópsia da próstata.
Não tem outra forma hoje de a gente confirmar, né, de um médico confirmar a presença do câncer que não seja olhando o tecido, né? E para que a gente olhe o tecido, a gente precisa tirar um pedacinho do tecido, da glândula, né, do órgão, para que a gente feche o diagnóstico. No momento que o paciente tem o diagnóstico, então, formalizado, né, já está assegurado que ele de fato tem o diagnóstico do câncer de próstata, ele tem várias opções de tratamento. Quando a gente fala em opções de tratamento, a gente também vai falar dessas opções baseado no estadiamento, ou seja, na extensão da doença. Uma boa parte dos pacientes que hoje têm diagnóstico de câncer de próstata tem esse diagnóstico no mundo, e aí vamos pegar assim, dividindo países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Em países desenvolvidos, o diagnóstico precoce, ele chega a 90 a 95% dos homens. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a gente tem o diagnóstico precoce em aproximadamente 60% dos pacientes. 40% deles chegam na fase mais tardia, chegam na fase mais avançada. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quanto mais avançada a doença, mais necessidade eu tenho de utilizar outros tratamentos além da cirurgia, por exemplo. Então, o grande segredo do tratamento do câncer de próstata, e isso vale também para o câncer de mama, que a gente acabou de passar pelo Outubro Rosa, é o diagnóstico precoce, para que a gente possa retirar a doença e resolver a questão, diminuindo assim a chance de que esse paciente possa ter a disseminação da doença para o resto do seu organismo. Então é muito importante fixar esse conceito, o conceito da detecção precoce. Então o paciente chegou no consultório e a gente conseguiu perceber pelos exames que ele tem um baixo risco de uma disseminação da doença, e isso é dado por alguns parâmetros, eu não vou especificar todos eles aqui, são parâmetros que a gente utiliza basicamente através do PSA, através de um score que a gente chama de Gleason da doença, e também está relacionado aos achados dos exames de imagem ou do toque, que é se a gente percebe que a doença esteja de um lado ou de outro da próstata ou dos dois lados da glândula. Então isso tudo vai nos dar um perfil onde eu vou poder dizer, olha, esse paciente é um paciente de baixo risco de disseminação da doença ou é um paciente de alto risco de disseminação da doença. Se o paciente for de baixo risco, existem condições em que esse paciente pode, inclusive, não precisar ser submetido a nenhum tratamento específico, mas sim a observação. Mas, doutor Marcos, quando é que isso acontece? Bem, isso vai acontecer quando o paciente tem a detecção de um fragmento, ou no máximo 2 fragmentos, menores do que 1 milímetro de doença. Quando isso acontece, entenda, em média, quando se faz uma biópsia de próstata, se retiram pelo menos 12 fragmentos do tecido prostático, de amostra por biópsia. Se coloca uma agulha no equipamento que entra pelo ânus e esse equipamento, com essa agulha, se faz um disparo, a agulha vai lá e retira um fragmento. Isso se faz no mínimo 12 vezes, né? 12 vezes naquela sessão de biópsia, né? Normalmente o paciente, obviamente, é anestesiado, no mínimo anestesia local, para que não dê nenhum tipo de sofrimento. E feita a biópsia, esses 12 fragmentos vão para análise. Se na análise do patologista, retornando, tiver escrito que ele tenha 1 ou 2 fragmentos menores do que 1 milímetro de um Gleason 6, ou seja, uma doença absolutamente inicial, existe uma possibilidade muito grande desse paciente que seja oferecido para ele a possibilidade de observação. A gente chama de vigilância ativa. A vigilância ativa é uma forma de seguimento, porque um percentual importante desses pacientes, ao longo do tempo, não vai ter evolução da doença de forma significativa. E a gente vai poder evitar ou atrasar a necessidade de um tratamento mais agressivo. Existem pacientes, inclusive, que a doença desaparece com o segmento. Por outro lado, se nós temos pacientes
que o Gleason vem com número 7, né, ou mais, entendo, o Gleason normalmente é classificado de 6, 7 ou 8 em diante. O 6 é o nível baixo, o 7 é o nível intermediário e o 8 para cima é o nível avançado ou de alto risco. Quando a gente fala em nível 7 ou 8 para cima, nós estamos falando de tumores que precisam ser tratados. Então, normalmente, se o paciente é um paciente que tem uma idade, né, que permita a utilização de um tratamento mais agressivo, e se ele tem também condições clínicas, né, o coração, o pulmão, que estejam em condições para que esse paciente possa ser submetido a uma cirurgia, normalmente é ofertado a ressecção, a retirada da doença, que nada mais é do que a prostatectomia, a retirada do câncer em si. Claro que quando a gente oferece isso, a gente também sempre oferece para o paciente a possibilidade da radioterapia, que também tem capacidade de cura da doença. Só que normalmente a gente sabe que os índices são maiores com a cirurgia, quando como primeira opção, e a radioterapia a gente reserva para pacientes que a gente não tenha condições de submeter à cirurgia. Também dos pacientes, de cada 10 pacientes que vão para a cirurgia, para a retirada do câncer, a gente vai conseguir uma cura em aproximadamente, quando em estágio inicial a doença, uma cura em aproximadamente 90-95% deles. Só que um percentual desses pacientes que foram curados efetivamente vão necessitar de um tratamento adicional. Em torno de 15% dos pacientes, 1 em cada 6, pode necessitar de ser submetido também a uma radioterapia um período após a cirurgia. Quando que isso acontece? Se eu retiro toda a glândula e mando para o patologista a glândula, o patologista pega aquela glândula, ele coloca num potinho cheio de nanquim. Nanquim é essa tinta preta que se usa na caneta. A glândula fica toda ela colorida de preto e o patologista pega essa glândula, põe num aparelhinho, põe dentro de uma parafina, né? Parafina é cera, né? De vela, e nessa parafina fixada então a glândula, ele faz cortes bem fininhos e vai olhar toda a glândula, inclusive para ver se na borda que está preta, né, pela parafina, se tem doença que chega até a margem da glândula. Se ele perceber que existem pedaços de câncer que atinjam a cápsula, por exemplo, né, ou que atinjam a margem cirúrgica, né, daquilo que foi ressecado, ou atinja também a vesícula seminal, que também é retirado junto na cirurgia, pode existir a necessidade de se fazer um tratamento complementar. Esse tratamento complementar é a radioterapia, muitas vezes acompanhada não só da radiação propriamente dita, mas também do auxílio de alguns medicamentos, normalmente medicamentos que bloqueiam a testosterona. Aí vocês vão me perguntar, mas doutor, por que bloquear a testosterona? Porque a testosterona é o filé mignon do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, a testosterona funciona quase como uma vitamina para o crescimento dele. Então, a gente precisa, nesses casos, atuar bloqueando também esse hormônio que, por vezes, nos atrapalha muito no sentido de promover o crescimento dessas células malignas. Então, vocês entenderam com tudo isso que eu estou falando, que é muito importante o diagnóstico precoce para que a gente possa tratar de forma completa a doença e poder oferecer um índice de cura alto para o câncer de próstata, mas que também um percentual de pacientes vai ter a opção não só de cirurgia, mas também de radioterapia, e que muitos pacientes, além de serem tratados por cirurgia, podem também precisar da radioterapia para o seu tratamento completo do câncer de próstata. E nesse sentido, é importante que a gente tenha, inclusive, centros como esse aqui do Instituto Kaplan, para poder oferecer esse tratamento de forma adequada, com equipamentos modernos que ofereçam menor risco para o paciente. Falando em tudo isso, muitos pacientes me perguntam também, mas doutor Marcos, se eu fizer a cirurgia da próstata ou se eu fizer a radiação, eu ouvi falar, olhei na internet, falam muito sobre
o risco da pessoa ficar perdendo urina ou o risco da pessoa ficar impotente. E quando isso acontece, né? Muitas vezes as pessoas perguntam. Eu sempre digo, olha, a questão da disfunção erétil ou da incontinência urinária está ligada a uma necessidade do próprio tratamento. Quando a gente faz a cirurgia, a gente vai mexer na retirada da próstata muito próximo das áreas dos músculos que fazem a continência urinária. A gente chama de músculos do assoalho pélvico. Da mesma forma, pode acontecer da gente afastar os nervos que vão propiciar a ereção. Então a gente também tenta preservar ao máximo essa inervação para que o paciente volte a ter a sua capacidade de ter relações. Porém, muitas vezes só pela manipulação cirúrgica existe uma paralisia desses nervos e essa paralisia pode durar semanas ou algumas vezes meses. Então há necessidade muitas vezes de se esperar algum tempo, muitas vezes utilizando a fisioterapia como uma ferramenta auxiliar para recuperação mais rápida, tanto da continência urinária quanto da questão relacionada à disfunção da ereção, que são, infelizmente, né, algumas intercorrências que são próprias do tratamento. Quando a gente fala da radioterapia nesse sentido, a radioterapia também tem o mesmo potencial, só que, claro, na cirurgia isso acontece de uma forma mais imediata e na radioterapia isso pode acontecer ao longo do tempo. Então, os índices, na maior parte dos estudos, eles são muito similares. Porém, é importante que o paciente seja avisado disso, né? Então, pode ter que lidar por um certo período com a perda de urina, pode ser que isso aconteça. E há necessidade, sim, de se fazer um tratamento para isso. Existem vários. Fisioterapia e medicamentos são algumas das opções. Por outro lado, na questão da disfunção da ereção, nós também temos as mesmas opções de tratamento e também opções mais avançadas, quando em algum momento a gente sabe que até 3% dos pacientes podem vir a precisar no futuro de uma prótese peniana, que é um recurso que se utiliza para se devolver ao paciente a capacidade de relações, né, de relacionamento sexual. Da mesma forma, muitos pacientes me perguntam, mas doutor, e a questão da incontinência? Isso é certo que vai acontecer e eu vou ficar com isso até quando? Eu normalmente explico os dados que tem na literatura e os dados que a gente vê na experiência em geral, prática clínica, que é em torno de até um ano, no máximo 1% dos pacientes podem ficar com incontinência permanente. E quando a gente fala isso, a gente está querendo dizer também que 98%, 99% dos pacientes vão ter recuperação da capacidade de segurar o xixi depois de uma cirurgia ou mesmo depois da radioterapia. Então a capacidade de recuperação é muito grande. Por outro lado, se o paciente eventualmente chegar a esse 1% em que ele esteja perdendo urina, né, e de forma persistente, ainda assim nós temos a opção de um implante de um chamado esfíncter artificial. Então, o esfíncter artificial nada mais é do que um dispositivo que vai fazer, que é implantado junto à uretra e que faz a continência desses pacientes. Ou seja, tanto os recursos de prótese peniana quanto o recurso de esfíncter artificial nos dão as ferramentas necessárias para que a gente possa dizer aos pacientes que eles têm sim, em praticamente todas as condições, de recuperarem a capacidade de segurar o xixi e de recuperarem a capacidade de terem relações sexuais. E isso é muito importante, porque muitos pacientes ainda hoje veem a questão do câncer de próstata como uma condenação. Muitos pacientes veem a questão do câncer de próstata como algo que vai deixar eles numa situação muito dramática, perdendo urina, completamente impotentes e passando por isso para o resto da vida. Essa acaba sendo, infelizmente, a realidade de alguns pacientes que não recebem esta informação ou não têm acesso a esses recursos. Mas nos cabe, né, como médicos, né, e como pessoas da sociedade civil, trabalhar para que a gente consiga oferecer a todas as pessoas
os recursos necessários para que elas tenham essas situações aliviadas e não tenham medo de tratar a sua doença. Porque a grande questão é, o câncer mata, o câncer tira qualidade de vida, o câncer faz as pessoas sofrerem, as famílias sofrerem. A gente não deve ter medo da doença, a gente tem sim que ter, primeiro, antes de tudo, a força e a coragem de encarar a situação de frente e, mais do que tudo, trabalhar para buscar todos os recursos necessários para uma detecção precoce e para um tratamento adequado. E nesse sentido, a gente tem buscado auxiliar isso através de instituições como o próprio Instituto Kaplan e como o Instituto da Próstata, trazendo informação sobre a questão de saúde masculina. Recentemente, nós conseguimos inserir dentro da legislação do Estado do Rio Grande do Sul, onde se trata do que a gente chama as datas comemorativas do Estado, né, o calendário oficial de eventos do Estado, tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul. Né? Por um certo período, a gente teve até ameaças, né, de alguns secretários de saúde de que não iam mais fazer nenhuma campanha, né, nesse sentido, não só da questão do Outubro Rosa ou do Novembro Azul, e essas datas para nós são muito importantes. Por quê? Porque são os momentos em que a gente tem para sentar como hoje, né, como o dia de hoje, onde a gente está aqui trazendo uma alusão ao Novembro Azul e trazendo o máximo possível de informações sobre a questão do câncer de próstata e da saúde do homem, para que a população, de posse dessa informação, possa tomar as medidas de proteção dos seus homens. Aqui eu tenho certeza que tem várias mães, esposas, filhas, né? E eu estou falando tanto em mulheres aqui porque as mulheres são as grandes campeãs no cuidado da saúde masculina. Né? Muitas vezes a gente imagina que na audiência de quem vai estar nos assistindo sobre as questões de saúde do homem vão ser homens, de fato, né? São homens que estão do outro lado da tela, né? E boa parte das audiências que eu falo sobre saúde do homem, eu encontro mulheres. E que mulheres são essas? São todas essas que eu falei, mães, namoradas, filhas, noras, e que, preocupadas com a saúde dos seus homens, buscam mais informação para justamente poder conduzir esse homem até o médico para fazer a sua detecção precoce. Doutor Marcos, o nosso tempo está quase esgotando, né? Mas a gente quer aproveitar e passar alguns questionamentos. Vamos lá, Kátia vai nos passar alguns questionamentos. O primeiro deles é, o câncer de próstata é hereditário? Sim, a pergunta é maravilhosa, porque a gente tem que pensar nos dois grandes riscos, são três, na verdade, grandes riscos para a doença. O primeiro é a hereditariedade. E a hereditariedade não vem só pelo fato do homem ter um pai ou um avô que teve câncer de próstata, mas também existe um cruzamento genético, vamos dizer assim, de 20% com câncer de mama, ou seja, uma mãe que teve câncer de mama pode passar o risco genético para o seu filho ter câncer de próstata. Um pai que teve câncer de próstata pode passar o risco para uma filha desenvolver câncer de mama. Então é muito importante a gente ter uma noção da saúde de pai e de mãe, para que a gente possa ter uma previsão também desse risco genético. O segundo fator que a gente tem que levar em conta é a raça negra. Né? Nós temos que a população negra tem 2 vezes mais chance de desenvolvimento de câncer de próstata. Inclusive vamos dizer assim, a idade mais adequada para detecção precoce é a partir de 50 anos na população masculina em geral. Mas na população negra e na população com risco hereditário, essa idade tem que começar aos 45 anos. O terceiro ponto é a idade. À medida que a idade avança, existe um maior risco de ocorrência da doença. Então a gente precisa levar em conta esses 3 aspectos. Nós temos várias pessoas aqui com Vamos a lá. gente, né? A Fernanda, o Janiel, a Cláudia. A Graça Maravilha. pediu para dar os parabéns. Fantástica informação pela saúde masculina, com objetividade, clareza e facilidade de compreensão. A Lite disse muito explicativo. Nós temos uma dúvida aqui também. Como lidar com o preconceito do marido em relação ao exame? Jesus, essa é uma das questões mais dramáticas que a gente observa. Eu diria assim, tentem lidar com o máximo de carinho possível. Né? Precisa existir muita paciência de muitas mulheres no sentido de passar, né, para os seus esposos, seus companheiros, né, as informações,
Como eu disse, né, uma pesquisa inclusive da Universidade de São Paulo mostrou que uma determinada população de homens aguardando consulta no ambulatório de urologia lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, 90% deles estavam ali porque alguma mulher tinha marcado aquela consulta. Ou era mãe, ou era esposa, ou era filho, ou era nora. Alguma mulher tinha realmente feito aquele apontamento. Então a importância da mulher nesse sentido é dramática. E para isso, como é que a gente vai poder lidar, né? Acredito que com muita paciência e muita insistência, de fato. A infertilidade está relacionada ao maior risco de câncer de próstata? Pois é, isso é uma questão que por muito tempo permeou a internet, que era a questão da vasectomia, que poderia estar aumentando o risco de câncer de próstata. Esses estudos caíram por terra. Na verdade, não existe associação de vasectomia com câncer de próstata. Então, especificamente, né, o fato de existir uma esterilização, né, que seria uma infertilidade causada, né, promovida por um ato de esterilização cirúrgica, isso não tem relação com câncer de próstata. O que existem são alguns estudos que relacionam atividade noturna, em especial pessoas que trabalham à noite, que têm privação de sono, com um certo risco aumentado para câncer de próstata. O nosso tempo, infelizmente, acabou, doutor. A gente Tranquilo. quer só lembrar os espectadores que esse material vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Perfeito. Tá. Posso dizer isso para eles? Pode falar para o pessoal. Então, vamos lá. E no Instagram vai ficar no IGTV. Maravilha. A Kátia me pediu para lembrar vocês que nós vamos ter todo esse material disponível nas plataformas do Facebook, do Instagram e em especial no IGTV, né, onde o Instituto Kaplan vai deixar de forma extremamente gentil, né, todo esse material à disposição de toda a audiência. Agradeço mais uma vez o convite do Instituto Kaplan, né, e do próprio Instituto da Próstata também por essa oportunidade de trazer para vocês um pouco mais de informação sobre as questões de saúde do homem, notadamente sobre a questão do câncer de próstata. Até breve, até a próxima.